Galera, conforme eu disse no último convite à reflexão, a lei seca deu poder e criou Al Capone. Então, por que o Senado Federal decidiu colocar na Constituição um artigo que garante a existência do tráfico de drogas? Ou seja, os traficantes estão comemorando, já que terão na Constituição Federal garantida a sua existência. Afinal, ninguém troca tiro para produzir, para vender ou para consumir cerveja. Porque precisa trocar tiro para produzir, para vender e para consumir maconha, que, honesta e sinceramente, tem um potencial ofensivo à saúde menor do que o tabaco e do que o álcool. Mesmo que não tivesse, ainda não faz o menor sentido. Claro, basta pesquisar aí um pouquinho na internet sobre a história da criminalização de substâncias que você vai ver que não faz o menor sentido criminalizar substância nenhuma. Por quê? Porque não resolve o problema e cria junto diversos outros problemas, como o crime organizado, que vai se abastecer financeiramente e vai ganhar poder e força graças à existência dessas leis. É importante dizer que o fato de uma pessoa consumir uma substância dentro de sua casa não interfere na vida de ninguém. O que interfere na vida das outras pessoas é a existência do crime organizado para produzir e vender essas substâncias que as pessoas vão consumir, independente da vontade ou desejo de quem quer que seja de criminalizar ou proibir o consumo dessas substâncias. Portanto, não faz o menor sentido lógico. Tanto é que no próprio Código Penal, se você observar, ele sempre vem elencando o direito que ele procura objetivo a defender. Lá tem a vida, vários direitos. Quando chega no caso das drogas, ele não sabe o que dizer, não tem o que dizer. O que ele está defendendo? Impedir uma pessoa de consumir algo que ela quer. Um adulto de consumir aquilo que ele quer. Se é um adulto consumindo na casa dele o que ele quer, qual o crime? Não existe. Então eles inventam um bem jurídico para ser defendido, no caso ali a saúde pública. Mas é só você observar. A criminalização faz com que não haja regulamentação. Se não há regulamentação, a coisa acontece de forma obscura. Simples assim, regulamentação significa luz. Fora da regulamentação significa obscuridade, ou seja, o cara vai produzir uma substância do jeito que ele quiser, vai misturar o que ele quiser, vai macetar o que ele quiser ali no meio, vai ser produzida das piores formas possíveis. Já para você produzir um tabaco, você pode proibir, por exemplo, colocar açúcar para se tornar menos vicioso, entendeu? Tanto é que o consumo de tabaco no Brasil, que os dados mostram, vem caindo muito graças à regulamentação. Por quê? Porque através da regulamentação você forma controles, local que pode consumir, como tem que ser a embalagem, quais informações tem que conter, como tem que ser produzido, ou seja, você joga a luz. Quando você joga a luz, perdeu a graça, vai caindo o consumo vertiginosamente do tabaco e não para de cair. Isso aconteceria com a bebida alcoólica, se no Brasil tivesse alguma regulação real para a bebida alcoólica, mas de alguma forma, seja porque a burguesia das bebidas, ou seja por qual razão for, uma questão cultural, as bebidas não passam por esse controle que o tabaco passa, mas deveriam, porque são também um problema. As pessoas não podem ter essa não deveria se haver essa glamorização da bebida nas propagandas, na televisão e etc. Mas existe no Brasil, e por isso que a bebida ainda é um grande problema no Brasil. Se houvesse a mesma regulação do tabaco para a bebida já não estaria mais sendo o problema que é. E isso aconteceria também com qualquer substância. Por quê? Porque a regulamentação e a luz sempre vai funcionar melhor do que o obscurantismo, que vai gerar uma produção feita de qualquer jeito, uma venda obscura, um comércio armado e violência. Sempre, sempre, sempre e sempre. Então é sempre melhor que haja uma caixinha de tabaco na padaria vendendo do que um comércio armado de tabaco por aí. Um crime organizado lucrando milhões com o mercado de tabaco. Por isso que o tabaco não é criminalizado, por isso que a bebida não é criminalizada, por isso que a maconha também não deveria. Agora, o nosso Congresso quer então por quê? Colocar na Constituição a garantia da existência do tráfico. Por uma razão muito simples. O atual presidente do Senado, ele quer
eleger um colega dele para sucedê-lo, e para isso ele precisa de votos da extrema-direita, e ele fica brincando de jogar com a República Brasileira biscoitos para a extrema-direita para conseguir esses votos para o seu candidato. É simplesmente por isso. Ele apresentou o projeto, e o projeto está em pauta e foi votado para afrontar uma votação no Supremo, uma pessoa que foi presa com 1 grama de maconha. Ou seja, um meio beck ou um beck pequeno, a pessoa está presa, porque no Brasil muitos usuários são presos como traficantes, porque na lei brasileira, a autoridade policial, na hora de fazer a apreensão, que decide se vai ser crime, se vai ser autuado como traficante ou não, depois o juiz vai ver e tal. Mas é ali que vai ser decidido, basicamente, com base nas condições sociais, se a pessoa tem dinheiro no bolso, etc. No Brasil é basicamente assim: se você é pobre, traficante; se você é rico, usuário; se você é classe média, usuário; se você é pobre, é sempre traficante. Então, muito usuário pobre é preso como traficante. Então, no Brasil nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas presas com pequeníssimas quantidades de substâncias, e esse é um dos casos que chegaram no Supremo. O cara preso com 1 grama de maconha, ou seja, um beck fino ou um meio beck, e ele foi preso como traficante. Então chegou no Supremo e o cara, por razões pessoais, decidiu afrontar o Supremo para jogar biscoitos para a extrema-direita. Então, no próprio texto da PEC que o cara apresenta para colocar na Constituição a criminalização da maconha, ele já diz que é por causa do julgamento. Ele só não diz: estou colocando para afrontar o Supremo, mas é obviamente isso. É para afrontar o Supremo, uma medida flagrantemente constitucional, inclusive, mas é para afrontar o Supremo por razões pessoais, mesquinhas, pequenas, egoístas. E por conta disso, muita gente vai ser criminalizada, a vida de muita gente vai ser destruída. E é inadmissível, inacreditável. Por isso que eu digo: siga no Instagram, no Twitter, a página da Marcha da Maconha. Em junho terá a Marcha da Maconha. Haverão manifestações pelo Brasil inteiro. Se organize, ajude financeiramente, contribua com essas manifestações. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, porque se passar pela Câmara essa PEC e for realmente promulgada, e é algo que provavelmente vai acontecer, será muito mais difícil o Brasil avançar como as grandes democracias e os países avançados estão avançando sobre o tema. É uma questão de diminuição de violência, é uma questão de dignidade humana, é uma questão de olhar de forma científica e técnica para as questões, né? É igual aquela turma que fala que é contra ressocializar. Mas olha, se você quer diminuir o número de crime praticado numa sociedade, você tem que pensar em ressocializar. Porque ressocializando, cada um ressocializado é um crime a menos praticado naquela sociedade. Então, se objetivamente, materialmente, sem chorumela, sem papinho, nheco-nheco, você quer mesmo diminuir o número de crimes, você tem que diminuir o número de residência. Então é simples: se você quer tirar poder financeiro do crime organizado, a maconha tem que ser plantada no quintal de quem quiser consumir, e deve ter a possibilidade privada de produção e venda, comércio vasto e possibilidade de cosméticos, produção industrial para outras coisas, a produção medicinal, mas o recreativo tem que estar regulamentado também, assim como a bebida e o tabaco, os locais que as pessoas podem fumar maconha ou não, vir na embalagem os malefícios, as substâncias que tem dentro, como foi produzido, tudo isso tem que estar controlado pelo Estado, tem que ter imposto para a gente poder investir esse dinheiro no SUS. Então, tem que pôr luz na questão. Mas o nosso Senado opta, por razões pessoais do atual presidente Pacheco, de tentar dificultar esse avanço ao extremo. Muito triste, muito deprimente, mas a luta está aí, então vamos à luta, turma. Sigam as páginas da Marcha da Maconha em todas as redes sociais, compartilhem, comprem camiseta, ajudem financeiramente e vamos à luta.